Vamos fazer aqui de uma forma diferente, uma experiência, um recurso diferente pra gente, né? Gravar essa aula dessa maneira pra gente ter uma nova forma. Vamos continuar aqui com a resposta imune, né? A resposta imune, a resposta imunológica, ela vai ser uma reação de componentes de micro-organismos, de macromoléculas, né? Como as proteínas, que são os anticorpos em si, né? Micro-organismos, micromoléculas, né? Polissacarídeos, tudo que vai ser reconhecido, né? Como elementos estranhos. Tanto as proteínas, como eu disse, dos anticorpos, elas vão reconhecer os corpos estranhos, mas certas proteínas também vão ser reconhecidas como elementos estranhos, né, como patógenos ali. Então, a resposta imune, ela vai ser mediada por reações inatas e imediatas, seja tardia ou adaptativa. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso para a gente entender um pouco melhor sobre a resposta imune, né? A imunidade ativa é aquela imunidade que protege o organismo, né? Protege o indivíduo contra a exposição do antígeno. A passiva é uma imunidade protetora que você recebe passivamente. É o soro, né? O soro para toxinas, né? De animais peçonhentos, por exemplo. Então você já recebe, né? Como no Covid. Existem universidades aí fazendo testes com o recebimento de plasma sanguíneo de pessoas que já foram curadas do Covid, porque ela já gerou anticorpo para o Covid. Então, essas pessoas estão recebendo uma imunidade, né, passiva. A Universidade de Oxford, aqui a nossa Fiocruz, que já desenvolveu aí uma vacina que deve estar sendo distribuída em dezembro, pelo que saiu no G1. Está sendo produzida, distribuída a partir de dezembro. Depois vocês olhem no G1 aí. Então, a vacina do Covid que está sendo desenvolvida, ela vai gerar uma imunidade ativa. Por quê? Porque o seu corpo vai criar anticorpos, ele vai aprender a criar anticorpos para aquela doença. Diferente da passiva, que você recebe aquele anticorpo pronto e você não aprende a produzir. Resolve pontualmente, né? Então aqui nós temos uma ilustração, né? A imunidade ativa, né? Um antígeno microbiano, né? Sendo injetado aqui no rato, gera uma infecção com esse antígeno que ele está inativo, ele não está produzindo, ele não produz a doença, né? E aí gera uma recuperação, ele gera uma especificidade e gera memória. A passiva já coloca o soro com anticorpos ali, ou com linfócitos T já produzidos, e aí gera a infecção, ela é provocada, gera a recuperação. É específica? Tem memória? Não, porque se você for contaminado novamente com aquele patógeno, você vai precisar, né, de uma nova dose daquele soro. Resposta imune, nessa ilustração aqui, né? Ela passada, a ativa, né? Ela é passada pela vacina e também passada da mãe pro feto, principalmente na amamentação, né? O feto, a criança, né, quando nasce, ela não produz aqueles anticorpos próprios. Então é por isso, e esse é um dos motivos que a amamentação é tão importante, para que passe esse sistema imune para a criança. Então, o que é a resposta imune inata? Ela é natural do ser humano, né? Tem uma linha de defesa inicial ali contra os micro-organismos, é a que vai ter a primeira resposta, né? Elas já existem antes de ter a infecção, já são suas células de defesa, e até umas 4 horas ali ela começa a ter uma resposta mais rápida, né? É o que dá o primeiro start da resposta imunológica, né? E ela é bem... ela tem essa rapidez, e ela tem uma diversidade limitada, né? Ela é limitada àqueles patógenos já conhecidos. A adquirida, né, é uma linha de defesa específica
né, produzida após contato com um agente infeccioso. Ela já é mais lenta, ela leva por volta de 96 horas para poder gerar essa defesa, e ela é mais específica, ela vai direto ao ponto daquela infecção, diferente da resposta inata, né, que é mais ampla. A resposta imune inata é mais específica para estruturas comuns a vários antígenos, né? Ela tem uma especificidade maior, né? Ela abrange mais antígenos, presentes o tempo todo no corpo dos indivíduos, né? Ela, independente da exposição prévia, tem aquele batalhão ali da resposta inata pronto para qualquer infecção. Incapazes de distinguir variações antigênicas específicas entre micro-organismos. E principais tipos da resposta inata: a inflamação, e a resposta inflamatória, que vai tentar resolver de imediato, e a defesa antiviral. Então, quais são os principais componentes, né? As barreiras físicas, a pele, o linfócito T presente no epitélio, né? A parte física, né? Pelos, o cílio, o muco, né? Que vai proteger a cera do ouvido. Vai ter células que vão fazer a fagocitose, né? Vão engolir. Fago significa engolir, né? Vai envolver aquele patógeno com a membrana e vai jogar enzimas digestivas ali e vai digerir quebrar aquele patógeno, né, em si. Então são os macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas e as células NK, né, as snipers do nosso sistema imunológico, né, natural killers, né. As proteínas séricas, né, que são proteínas do sistema complemento, né, e as citocinas, que vão dar o start ali do processo inflamatório. Então, aqui nessa imagem nós temos, né, o sistema imune entérico, né? Aí temos a IgA, imunoglobulina A, né, indicando aqui o patógeno, né, cercando o patógeno para que as células dendríticas, né, as CD4, os macrófagos, elas identifiquem, né, o linfócito interepitelial, né, que fica aqui entre as células do epitélio, né, identifique e ataque, né, aquele patógeno. Células com receptores de reconhecimento de padrões, né, reconhecem padrões de micro-organismos associados a patógenos. Então, famílias de receptores, né, de receptores toll-like, né, são receptores que vão se ligar a componentes das células bacterianas e fúngicas, RNA viral, fita dupla, fita única de DNA bacteriano, né, vai identificar, vai se ligar e vai facilitar a identificação pelo sistema inato. Beleza? Então vamos lá. Aqui está mostrando nessa imagem, né, os macrófagos e neutrófilos, né, como é que eles funcionam. Eles vão fagocitar, né, e destruir os micro-organismos após o primeiro encontro e vão secretar citocinas que são essas proteínas que vão estimular a imunidade inata e a adaptativa, né? Então ele vai secretar aqui, ó, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10, no caso aqui, né, do macrófago. Então, respostas inflamatórias, interleucina 1, 6, interleucina 18, TNF-alfa, né? Ele vai identificar o patógeno e vai liberar essas citocinas, interleucina 12, né? Interferon gama, para poder estimular. São proteínas que vão estimular esse sistema imune. Vamos lá? Peptídeo de parede celular ou bacteriana, né? Ele vai identificar, né? Ele vai ficar na parede do lado na parte extracelular e vai identificar se conectando
ao DNA viral, ao DNA bacteriano daquele patógeno. Células com receptores de reconhecimento e moléculas endógenas de células danificadas, né? Elas vão fazer essa identificação por conta dessas proteínas receptoras que ficam na parte externa da membrana. Principais mecanismos da imunidade inata: fagocitose, a liberação de mediadores inflamatórios, né, como as citocinas inflamatórias, como a gente estava falando ali anteriormente, a ativação de proteínas do sistema complemento, bem como a síntese de proteínas de fase aguda, né, citocinas e quimiocinas, são proteínas que vão estimular o processo inflamatório, liberada principalmente por macrófagos residentes principalmente, né, que ficam na parte entre tecidos, né, principalmente no tecido adiposo. Resposta contra micro-organismos, né? Como é que vai funcionar? Processo inflamatório. O processo inflamatório vai recrutar, vai puxar, vai trazer os leucócitos, né, e as proteínas plasmáticas do sangue para poder destruir os micro-organismos. E ele vai gerar a apoptose. O que é isso? Ele vai dilatar o vaso sanguíneo para facilitar o trânsito das células de defesa, e nisso que ele dilata o vaso sanguíneo, essas células, tá vendo? Na parede do vaso sanguíneo, elas vão se afastar um pouco uma das outras. E aí, quando se afasta, essas células de defesa, elas vão passar entre essas células e vão entrar no tecido, gerando essa defesa. Então facilita a transição das células de defesa pelo vaso sanguíneo e facilita a entrada delas no tecido para poder gerar essa resposta imune, né? Esse processo inflamatório. Por isso que quando a gente tem uma inflamação, a gente desenvolve febre, porque o calor dilata o vaso sanguíneo e agiliza o processo inflamatório. Então, se você está com febre, você está sim com uma infecção. É sinal de infecção, é sinal que você está desenvolvendo uma resposta inflamatória para combater aquela infecção. Então, nesse quadrinho aqui, temos, né, a imunidade inata, que acontece nas primeiras 12 horas, né, agindo pelas barreiras epiteliais, os fagócitos, células dendríticas, né, proteínas do sistema complemento, as células NK. E aí, quando o corpo identifica e gera anticorpos para aquela imunidade, ela gera uma imunidade adaptativa. A inata é de primeiro momento, tipo assim, sai correndo e resolve, tenta resolver, depois a gente identifica. E aí, quando identifica, gera imunidade adaptativa. E aí os linfócitos B, os linfócitos T, as células T efetoras, os anticorpos entram em ação, sendo mais específicas para aquele patógeno em si, em ser mais eficaz ali, né? E essa resposta ela é mais demorada, ela leva ali até uns 7 dias para poder gerar essa resposta, né? Mas ela é mais específica. Então, características da resposta imune adaptativa, né? Especificidade e diversidade. Ela possui memória, ela possui expansão clonal, porque se você não está tendo nenhuma infecção, não é porque você tem tanta célula daquela defesa ali, você tem poucas. Então você precisa criar mais células de defesa, tá? Para poder dar conta daquilo ali. E quando acaba a inflamação, você vai com todas aquelas células, todos aqueles linfócito B, linfócito T ali, não, o seu corpo vai contrair aquela quantidade, vai diminuir aquela quantidade e vai gerar uma contração e hemostasia. O que é isso, né? É voltar à sua quantidade normal de células de defesa, porque não tem necessidade de você ter tantas células de defesa, já que já passou aquela infecção, aquele processo, né, inflamatório de defesa, aquela reação, né, da imunidade. Então ela vai ser também específica, né? A imunidade adaptativa, ela vai ser específica, ela vai direto ao ponto ali, né? E ela não vai gerar dano diretamente às células do seu organismo, né? Ela não vai reagir com o seu organismo, vai reagir somente com o patógeno, né? Então, como é que vai ser essa especificidade e diversidade? Ela vai gerar anticorpos que vão se ligar no corpo do antígeno, né? E aí, quando a célula de defesa passar, ela vai identificar pelo anticorpo que está ligado ali. E aí vai entender que aquele antígeno
que é para ser destruído. Vai possuir a memória, vai conseguir identificar, ter anticorpos circulantes, né, daquele processo ali, continuar tendo anticorpos circulantes, para que depois, se tiver uma nova infecção, aquele anticorpo se ligue àquele patógeno, né, aquele antígeno, e identifique. A homeostasia acontece com o caso das células de defesa, não com as proteínas, né, dos anticorpos em si. A expansão clonal, né, vai pegar um linfócito T e vai multiplicar, então vai gerar linfócito T de memória, linfócito T supressor, que vai agir suprimindo, né, impedindo o crescimento daquele patógeno, né, a célula T helper, que são várias variações, né, a citotóxica, que vai destruir as toxinas emitidas por aquele patógeno, né. Então, a expansão clonal vai gerar de uma célula T, vai gerar várias células T, cada uma com uma função diferente, sem deixar de ser um linfócito T, para poder gerar, né, aquela defesa. A especialização, né, como eu disse, ela vai identificar por conta do anticorpo. A contração e a homeostasia, né, as respostas vão diminuir com o tempo, como eu disse, vão diminuir aquela tropa de anticorpo, de anticorpo não, de células de defesa, perdão. Esse arquivo, gente, vai estar na plataforma também, né? Ela vai reconhecer as células do próprio organismo, então não vai ter perigo para o organismo em si, somente para o patógeno, né? Então ele vai, como vocês veem nesse gráfico aqui, ele vai gerar uma resposta inflamatória. Quando for resolvendo, ele vai diminuir essa resposta inflamatória, tendo uma retração, né, uma contração dessa quantidade de células de linfócitos T, linfócitos B, que vão agir ali. Então, quais são os principais componentes da resposta imune adaptativa? Os linfócitos B e T, né? As células dendríticas, né, o macrófago e o linfócito B, que vão fazer a fagocitose em si, e as citocinas, que são proteínas que vão estimular o processo inflamatório. O linfócito B vai neutralizar o micro-organismo, né, vai fagocitar e vai ativar o sistema complemento, fazendo com que o corpo gere proteínas que vão identificar aquele patógeno, né, vão gerar anticorpos que vão identificar. O linfócito T auxiliar, né, que vai ativar os macrófagos e ativar os linfócitos, né, para que tenha uma resposta mais rápida, vai auxiliar na ativação. O linfócito T citotóxico, né, que vai destruir a célula infectada, vai se conectar a ela e vai jogar substâncias, entre aspas, né, jogar substâncias no seu interior e vai destruir, né, com enzimas digestivas, com toxinas, e vai ajudar a identificar também as toxinas emitidas por esse antígeno e ajudar a destruir elas. A resposta imune adaptativa, né, tem a célula apresentadora de antígeno, tem essa tirinha aqui que eu acho o máximo, que ele vai pegar, a célula vai pegar o antígeno, vai fragmentar ele, botar os pedacinhos para fora para que o linfócito T, essa desgraça que tá atacando a gente, e aí vai lá e faz a defesa. Células apresentadoras de antígenos, né, como aqui na tirinha anterior, né, ela vai gerar uma fagocitose, que, como vocês podem ver nesse quadrinho, aqui no quadrinho ele vai botar por fora esses fragmentos para que possa ser apresentado às células de defesa. Citocinas, essa coisa linda. Vamos lá. São proteínas solúveis, né, que vão ser geradas por diferentes tipos de células, né, que vão ser produzidas após a ativação celular da atividade autócrina, parácrina ou endócrina. Meu Deus, como assim? A produção tanto para o corpo, tanto para o tecido e tanto para dentro dos órgãos. Exercem múltiplos efeitos biológicos, ativação, regulação do processo imunológico, né, hepatopoiese, né, o controle das células do sangue.
né? Essa imagem aqui ilustrando o funcionamento, né, da produção pelo monócito, né, gerando um estímulo aqui para o linfócito T, para que possa gerar a resposta inflamatória. Mesma coisa aqui, né, gerando proteínas inflamatórias, nas citocinas, né, TNF-alfa-beta, né, interleucina 21, interleucina 29, IL-12, que é interleucina 12, né, interleucina 6, que vão gerar estímulos. Por exemplo, aqui a interleucina 4 vai gerar estímulo para o eosinófilo, que vai ser contra uma célula específica para processos alérgicos, específica para parasitas em si. Então, se você fizer um exame de sangue e deu alta de eosinófilos, vai fazer um exame de verminose, porque provavelmente você está com verminose ou você está com algum processo alérgico aí. Então, tem que identificar, né? Então, aqui vai gerar também, olha, estímulo para bactérias intracelulares e fungos, né, ativando o macrófago, né, o interleucina 6, interleucina 1, TGF-beta, desculpa, né, vai gerar também o estímulo aqui para gerar a supressão de inflamação, né, por células NK, né. Isso tudo vai estar no arquivo para vocês. A resposta imune adaptativa, né? A captura e a apresentação dos antígenos, a apresentação dos peptídeos de membrana, né, por essas células para poder identificar a membrana. A migração de gânglios satélites e gânglios linfóides são gânglios que vão produzir células de defesa, eles vão migrar pelo corpo para poder gerar essa resposta mais efetiva, né? Então aqui, olha, captura e apresentação de antígeno. Ele vai abraçar, entre aspas, né, vai fagocitar aqui o patógeno, vai gerar essa quebra, né, dessa membrana, vai pegar esses peptídeos, vai botar para fora aqui, e vem a célula T, o linfócito T, encaixa ali e fala, essa desgraça. E aí ele vai poder identificar, fazendo a defesa do organismo. Então, reconhecimento do antígeno pelos linfócitos, presença de linfócitos específicos, reconhecimento do peptídeo antigênico, proliferação e diferenciação do linfócito T e B. Né? Aqui é mais uma ilustração mostrando, né, a célula apresentadora de antígeno pegando esse fragmento, botando para fora esse fragmento do antígeno, e a célula T ela vai identificar. E aí ela vai identificar e vai fazer uma expansão clonal em base daquela identificação. E aí os seus clones vão saber identificar aquele antígeno em si, e vai gerar uma resposta mais rápida, mais fácil do que cada linfócito T se encaixar ali e identificar. Um se encaixa, identifica e ele faz a sua expansão clonal, gerando uma resposta muito mais rápida do que se fosse de 1 a 1 e fazer a identificação. Ativação do linfócito T, né, pela liberação de interleucinas, principalmente de interleucina 2. A produção de células efetoras, né, a migração para os locais de infecção, liberando citocinas que vão gerar essa resposta, né, mais rápida, produzidas por macrófagos, neutrófilos, linfócitos. Né, aqui mostrando, né, a célula T sendo ativada e gerando a sua expansão clonal e gerando a sua produção de interleucinas, né, de citocinas, né, interferon gama, interleucina 2, interleucina 4, 3, 13, né, que vão gerar estímulos. Ativação do linfócito T, né, que vai ser específica para poder destruir aquela célula alvo, né, que vai conter um micro-organismo. Por exemplo, um vírus, ele não se reproduz sozinho, ele invade uma célula, ele faz com que aquela célula faça cópias dele até que ela sofra lise celular, né, quer dizer, que ela estoure, e aí solta aqueles vírus novos, e cada vírus vai infectando outras células.
Então é assim que funciona a infecção por vírus. E o linfócito T, ele vai exatamente aonde tem aquela célula que está tendo produção e destrói aquela célula, que aí vai destruir aqueles vírus que estão ali dentro. A ativação do linfócito T, né, diferenciação dos plasmócitos secretores de anticorpos, né, vai neutralizar os micro-organismos, gerando a fagocitose, né, que vai produzir as células de memória, né, produção de respostas mais rápidas numa segunda exposição. Então aqui ilustrando, né, a célula dendrítica fazendo esse processo, né, de fagocitose, proliferando, gerando a célula de defesa que vai ter a sua expansão clonal e vai gerar essa defesa. E aqui uma imagem linda para a gente fazer um resumão, né? A célula apresentadora de antígeno vai apresentar para o linfócito T e linfócito B. Essas células vão fazer uma expansão, vão identificar, vão fazer a sua expansão clonal. Essa expansão clonal, elas vão se diferenciar e vão produzir mais anticorpos, vão produzir citocinas inflamatórias. E como vai ter essa expansão clonal e esses clones já sabem identificar, porque a célula de origem já pegou essa identificação lá com a célula apresentadora de antígeno, ele vai começar a gerar defesa, né? E aí começa a eliminar os antígenos, né? Essa imunidade mediada por essas células de defesa específicas. Então começa a imunidade adquirida. A gente tem imunidade inata aqui no início. E aí quando começa a baixar a infecção, o corpo começa a fazer a apoptose. O que é isso? A apoptose é a destruição das células que estão em excedente. Então vai começar a destruir as células que não estão mais em uso, que foram feitas na sua expansão clonal para resolver aquela crise da infecção, né? E aí células de memória algumas vão sobreviver, as células de memória ali, e no caso de uma segunda infecção vão ter essas células de memória que vão gerar a sua expansão clonal, vão gerar uma nova expansão clonal e gerar uma defesa novamente para proteger o organismo, né? Sendo resultado ali da resposta imune adquirida, beleza? Isso vai estar na plataforma para vocês, esse arquivo, esse vídeo e um artigo científico muito interessante que eu acho fundamental que vocês leiam. Eu tô brigando com a tecnologia. Meu Deus!